A paz do Senhor a todos. Eu quero convidar você para fazer parte conosco da nossa lição, que chegamos finalmente à lição 9 do nosso trimestre. O tema é os dons espirituais unindo a Igreja de Cristo. O nosso textuário, ele está lá na primeira carta aos Coríntios, no verso 1 e versículo 7, que diz assim: de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando-vos a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade prática, ela fala: Deus continua concedendo dons aos homens, os quais são indispensáveis para a vida da igreja atual. Amém? Bom, de primeiro nós vemos que o tema do nosso textuário, a verdade prática, e também o nosso tema principal, ele vem falar sobre os dons que Paulo vem justamente a colocar no capítulo 12. E Paulo, ele destaca os dons espirituais como 3 categorias principais. E quais são essas categorias principais de dons? Ele especifica os primeiros dons como os dons de revelação. A segunda categoria de dom é justamente os dons de poder, de manifestação de poder. E o terceiro dom é os dons de inspiração, aqueles dons que nos inspiram a buscar, a estar mais presente de Deus. Amém? E então, o tópico primeiro, ele vem justamente falar sobre os dons de revelação. E a gente encontra a partir do verso 8, que ele diz assim: porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria. Amém? Depois que Paulo ele revela os dons, os tipos de dons, como os dons de revelação, dons de poder e dons de inspiração, ele vem colocar mais 3 dons para cada categoria dessas. E ele diz que os dons de revelação estão divididos em dons os dons da palavra, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e o discernimento do Espírito. Os dons de poder ele divide em fé, dons de cura e operações de milagres. E no terceira característica ou terceira categoria de dons, ele vem justamente falar como os dons de inspiração, que ele coloca as profecias, as variedades de línguas e as interpretações de línguas. Amém? Um ótimo estudo para nós. Nós vamos estar começando a meditar um pouquinho, a estudar um pouco sobre os dons de revelações. E como nós já demos início, os dons de revelação são os dons da sabedoria, da palavra de sabedoria, tá? E a palavra de conhecimento e o discernimento. E eles servem como blindagem no nosso corpo dos ataques do inimigo. Nós vemos que Jesus, quando passou pela terra, a maneira dele vencer o diabo foi justamente através da palavra de Deus. E muitas das suas batalhas foram ganhas através de palavras de sabedoria e também o discernimento do Espírito. Amém? Bom, em que consiste a palavra de sabedoria? Que está lá no verso 8. Porque a uns é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria. Esta palavra de sabedoria não entenda como alguém que tenha um conhecimento elevado, que tenha uma sabedoria que foi conquistada através do tempo, uma sabedoria que foi conquistada através de seus esforços mentais, através do seu esforço físico, através de uma atividade repetitiva. Não se trata desse tipo de sabedoria. Essa sabedoria que Paulo se refere é o dom de sabedoria, que não importa a idade, não importa a faixa etária, não importa a questão social.
aquela pessoa ela recebe através do Espírito Santo um dom de sabedoria, que é capaz de resolver situações adversas, é capaz de explanar as coisas que muitos não conseguem compreender. E como o apóstolo Paulo ele diz assim, a sabedoria provém estreitamente de Deus e pode ser adquirida através da manifestação do Espírito e ensino da palavra de Deus. Então, muitos têm este dom do Espírito Santo. Então, o dom de sabedoria é um dom necessário para toda a igreja. Aquele que é dotado de sabedoria, aquele que tem o dom, o espírito de sabedoria sobre ele, ele consegue resolver questões adversas, ele consegue dar uma palavra de conforto para muitos que precisam, ele consegue advertir pessoas que estão passando por situações difíceis, ele tem uma capacidade de pegar um texto bíblico e revelar aquilo que está oculto ali naquele texto, aquilo que talvez muitos não tenham interpretado. Isso no início da igreja foi muito importante. Por quê? E é até hoje, mas no início da formação da igreja não se tínhamos uma interpretação grande sobre os textos bíblicos, não tínhamos pessoas que já haviam discutido, já haviam estudado, já haviam destrinchado a Bíblia, não havíamos tantos teólogos, então para isso o Espírito Santo se havia necessário para que aquelas pessoas que ali estavam recebessem o Espírito Santo e através deste recebimento do Espírito de discernimento da palavra de Deus pudessem ensinar aqueles que precisavam ouvir esta mensagem e entender o que não tinham entendido sobre as falas de Cristo, sobre a fala dos apóstolos. Amém? Bom, o segundo dom que Paulo se destaca em relação aos dons de revelação é justamente a palavra do conhecimento. Ainda no verso 8 nós temos, e a outros, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Este dom, por sua vez, trata do conhecimento profundo e de origem divina. Está ligado ao primeiro e deve ocupar um lugar primordial na vida dos fiéis. A ciência é o conhecimento profundo ou a compreensão das coisas divinas de uma maneira sobrenatural. Amém? Aquele momento em que nós procuramos algo, olhamos para a palavra do Senhor e aquela palavra ela fala diretamente com o nosso coração, que não precisamos de intermediários, que aquela palavra ela soa tão claro dentro de nós que é capaz de resolver as nossas questões mais íntimas, as nossas questões mais preocupantes. A palavra do conhecimento é capacitação do crente, movido pelo Espírito, para declarar fatos que estão ocultos e que ainda não ocorreram. Tá, amados? Também nós temos uma questão da palavra do conhecimento, que é justamente quando uma pessoa ela consegue revelar situações que estão ocultas, situações que não estão bem claras, bem aparentes, e através do Espírito Santo ela se utiliza daquele momento para poder revelar coisas que precisam ser à medida da necessidade. Não é um derramar do conhecimento sem uma necessidade, apenas para se esbanjar, assim, para demonstrar que você tem um conhecimento. E sim da maneira como vai sendo processual, conforme vai havendo a necessidade do público-alvo, daqueles que estão ali naquele local. Amém? Discernimento do Espírito. Esse discernimento do Espírito é justamente a capacidade que uma pessoa tem, também pelo Espírito Santo de Deus, de discernir situações que se acontecem no dia a dia, situações que acontecem dentro da sua casa, situações que acontecem dentro da igreja, e saber se aquilo ali que está ocorrendo é uma ação normal ou se é uma ação sobrenatural.
E caso seja uma ação sobrenatural, saber se esta ação sobrenatural está sendo da parte de Deus ou ela está sendo da parte do inimigo das nossas almas. Então, a pessoa que tem este dom espiritual, esse dom de discernimento do espírito, ele é capaz de chegar em certos ambientes e interpretar-se neste ambiente as coisas que estão acontecendo, são coisas sobrenaturais ou se elas não são sobrenaturais, se elas são de espíritos mundanos. Amém? Bom, daí nós chegamos agora no segundo ponto, que são os dons de poder. Os dons de poder, aqueles dons que são utilizados muito para a questão evangelística, tá? No primeiro período da fé cristã, nós temos justamente estes dons sendo com muito mais frequência. Não significa que esses dons pararam de ocorrer. E sim, muitas das vezes a gente pode até pensar, é falta de fé mesmo. A nossa fé ela vai diminuindo com o passar do tempo. Nós vamos enfraquecendo na nossa fé, nós não exercitamos esta fé e por isso que realmente não vemos a manifestação desses milagres. Mas se você for ver para o início de uma obra, muitas das igrejas que surgiram, elas surgiram justamente voltado em cima destas operações de poder, destes dons de poder. Eles eram muito evidentes ali naquele período da história, tá? Entre eles tem justamente o dom de fé. Não entenda, amados, a questão da fé como sendo a fé para a salvação, como sendo a fé que nós cremos em Cristo e por isso estamos neste momento assistindo esse vídeo, fazendo este vídeo, ou a fé que nos faz irmos todos os dias à igreja. A fé que Paulo se refere aqui neste momento é justamente uma fé sobrenatural, uma fé acima do nível normal que nós temos. É a fé capaz de mover montanhas, é aquela fé que é capaz de olhar para o cego e dizer que ele veja, de olhar para alguém que é coxo e dizer ande, é de olhar para alguém que está à beira da morte e dizer assim, olha, você não vai morrer a partir de hoje, você terá a sua salvação do seu corpo e você não morrerá. Ainda não, neste momento, claro. Mas este tipo de fé é justamente aquela fé que nós vemos se manifestar quando a pessoa busca, quando a pessoa tem uma intimidade bem maior com Deus. Lembrando novamente, os dons espirituais eles são dados conforme a vontade do Espírito Santo, mediante a sua busca, mediante o seu desejo, mediante a vontade do Espírito Santo. Amém? Se há realmente a necessidade daquele dom naquele local e naquele período. De maneira simples, podemos definir esse dom como a capacidade otorgada pelo Espírito Santo para permear o campo do impossível. Amém? O campo do impossível não é algo que é natural, é algo que sai do natural e passa a acontecer de forma sobrenatural. Eu me lembro, num certo momento, em que eu ainda era criança, tinha uma fase, um período mais ou menos de 9 para 10 anos de idade, e meu pai, ele chegou a perder os 3 dedos aqui, esses 3 dedos da sua mão, foi cortado pela serra. E ele conseguiu chegar próximo ao pronto-socorro muito rápido, e o médico ali olhou para ele e disse assim, olha, eu vou operar. Encostou lá e fez uma operação que durou em torno de 4 horas. Quando ele terminou a operação, ele virou para o meu pai e disse assim, olha, eu coloquei aqui os seus dedos apenas de enfeite, para que você tenha os dedos aí na sua mão, mas que você nunca mais irá movimentar esses dedos, porque as juntas, elas foram cortadas, foram dilaceradas pela serra, elas foram todas moídas, então eu só encostei aí, você só vai ficar como enfeite. E eu me lembro muito uma vez que eu cheguei, e o meu pai já estava em casa, e ele começava a gritar muito com dores
insuportáveis devido à cirurgia, devido ao corte, e praticamente nenhum medicamento fazia com que ele parasse de gritar. Ele colocava panos na boca para que abafasse um pouquinho o barulho dos gritos que ele fazia. E eu estava saindo do banheiro quando eu vi aqueles gritos dele. Então eu não me contive, eu me joguei com a toalha mesmo que eu estava enrolado, acabava de sair do banheiro, me joguei ali naquele sofá e comecei a orar e comecei a chorar. E eu só me lembro que eu dizia assim, Senhor, cura o meu pai, faz com que essas dores passem. E quando eu vi, ele parou de orar, ele parou de gritar, e a minha mãe só bateu assim no meu ombro, disse assim, o que tu estás fazendo aí? Eu disse assim, eu estou orando. Ele disse assim, não, então vai, te troca que teu pai já está bem. Meu pai tinha parado de gritar, as dores tinham cessado. E aquilo que o médico disse, que ele nunca mais se movimentaria seus dedos. Se você for ver o dedo, essas juntas dele é dividido, tem duas juntas aqui, divididas, um para o lado e outro para o outro, mas ele tem todos os movimentos das suas mãos, trabalha até o dia de hoje ainda como marceneiro. Amém? Este é o tipo de fé sobrenatural. Se você vai perguntar para mim se eu já tive outras vezes essas experiências, eu tive umas, duas vezes, mas não a este nível. Amém, amados? Mas quando eu era criança, naquele momento, eu tive tanta fé que eu disse assim, eu vou ter que orar e pedir para Deus fazer uma intercessão, fazer um milagre. Bom, dentro também dos dons de poder, nós temos os dons de cura, que é justamente também está dentro dessa parte. Um não se desliga da outra, tá? Eu só posso ter o dom de cura se eu tiver fé, e uma fé acima do nível. Amém? Os dons de cura são recursos utilizados por Deus para a realização de curas milagrosas. Uma observação que deve ser verificada deste dom é que ele está no plural, tá? Isso indica que não são várias as formas e manifestações de curas realizadas através deste dom. Apesar de nos dias de hoje os homens querer patentear a autoridade deste dom, temos que saber que este dom de cura ele é proveniente única e exclusivamente de Deus. É Deus que faz os milagres. Não é o homem que faz o milagre, não é a fé dele que fez o milagre, não é o dom que está nele, sim foi a manifestação de Deus. Nós somos apenas instrumentos de Deus naquele momento a qual estamos sendo usados por ele. Amém? Bom, reconhecer. O terceiro ponto dos dons de poder é a operação de milagres. Tá? A operação de milagres também está ligada com fé, tá? A cura específica para o corpo ou a alma, e a operação de milagres ela não está somente no campo físico humano nosso, mas está no campo físico no geral. Operações de milagres, operações de coisas que seriam impossíveis até mesmo fisicamente. Quando nós vimos a questão de que Josué orou e o sol parou, é uma manifestação de milagres extraordinários. O momento em que Moisés levanta o cajado e o mar se abre, é uma operação de milagre. Amém? Então, este é um dom também do Espírito Santo. É a capacidade de realizar intervenções extraordinárias através do poder de Deus. Bom, o terceiro tópico, que são os dons de inspiração. Agora Paulo ele vem demonstrar os tipos de dons que são importantes para nós, quanto à igreja, que nos inspiram a estar diante da presença do Senhor. O primeiro ponto, ele fala justamente sobre os dons de profecia. E o que seria o dom de profecia? O dom de profecia não entenda como uma revelação daquilo que que vem fora da palavra do Senhor.
Porque as profecias, o profeta, ele se encerrou em Cristo. A partir daí, nós temos manifestações de profecias, em que revelam coisas que estão ocultas, coisas que irão acontecer, mas que vão acontecer, e essas profecias, elas precisam estar ligadas diretamente com a Bíblia. Elas não são profecias de coisas que não estão dentro da Bíblia. Não são profecias que vão contra a palavra do Senhor. Eu me lembro muito, já vi muitas profecias, e uma das que a gente de vez em quando gosta de apresentar como exemplo é justamente de uma irmã que ela era casada dentro da igreja, e ela estava no círculo de oração, e ali, claro, o seu esposo não estava, porque geralmente círculo de oração é um período em que os maridos estão trabalhando, né? Então chegou um profeta, colocou a mão sobre a cabeça dela e disse assim: eis que eu estou preparando para você um varão especial, que entenderá tudo aquilo que você precisa, que estará sempre contigo no teu ministério. Receba esta bênção, minha amada. E aí a irmã levantou assim a cabeça, ficou sem pensar: e agora? É para me deixar o meu esposo e esperar o varão que Deus vai preparar? Ou é para mim esperar o meu varão ser preparado? Mas ele já é obreiro dentro da igreja. Então, quando você observa esse tipo de profecias, você pode julgá-las, justamente porque você imagina que aquela profecia que foi dita não foi inspirada pelo Espírito Santo. A pessoa deve ter ouvido uma voz que não é a voz do Espírito, da sua própria consciência, e colocou ali, tentou jogar uma verde para ver se cabia ali naquela situação, tá, amados? Então, para isso que os dons do discernimento espiritual, o dom da palavra, para justamente nos instruir a não cairmos neste erro, nesta falha, e também sabermos se os dons, nós podemos julgar se a profecia ela realmente vem de Deus ou se ela não vem de Deus. Amém? O outro ponto que nós temos é justamente a variedade de línguas, tá? A variedade de línguas, ela é um dom de inspiração. Paulo ele vem dizer que a variedade de línguas, que o dom de línguas, ele é um dos menores dos dons. Por que ele vem falar justamente sobre o dom de língua sendo um dos menores dos dons? É justamente porque o dom de língua, como eu já tinha dito anteriormente, é um dom para edificação minha. É um dom quando estou falando em línguas estranhas, o meu espírito está testificando com o Espírito de Deus, eu estou me edificando, mas infelizmente eu não edifico o vizinho que está no lado, não edifico o meu irmão que está na igreja, eu não edifico um visitante que esteja dentro da igreja. Ele vai chegar ali, vai olhar e vai dizer assim: ó, esse bando de loucos, eles não vão entender. Apesar de que a maioria que vai visitar as nossas igrejas, que sabe que somos pentecostais, sabe a nossa linha de aceitação, sabe que isso para nós é uma manifestação do Espírito Santo e que nós buscamos isso incessantemente, não deveriam por que se escandalizar sabendo o que vai acontecer. Pelo contrário, deveriam se escandalizar se isso não acontecesse em nossas reuniões. Amém? Mas o dom de línguas, ele é um dom específico para cada um de nós. Oxalá, ou maravilhoso seria se todos nós pudéssemos orar em espírito. Se todos nós pudéssemos orar em línguas estranhas, para que pudéssemos ser muito mais edificados todos os dias. Amém? Bom, o dom de língua deve ser buscado pelos fiéis, para que haja edificação e renovo espiritual constante na vida do servo. Amém? Então, ele deve ser buscado pelo cristão. Ele não pode ser, em nenhum momento, abafado por nós. Se não estamos mais com os dons de línguas, não significa também que todos precisam ter esse dom de língua. Dom de língua é um dom, amados. Então, nem todos falarão em línguas. O apóstolo Paulo ele vem colocar aqui, o dom de línguas é para edificar. Mas nem todos falarão constantemente naquele dom.
usarão esse dom. Nem todos terão este privilégio, mas alguns terão os dons da sabedoria, do discernimento, outros terão o dom de profecia, outros terão o dom de revelação, mas o dom de línguas, assim como outros, alguns não têm os dons de maravilhas, os dons de fé, mas têm o dom de falar em línguas estranhas. Amém? O nosso terceiro ponto em relação aos dons de inspiração vem também interligado aos dons de línguas, mas agora algo muito mais edificante. Ele não fica somente para si, ele é para a igreja também, para que se haja uma interpretação, um entendimento do que se está orando, do que se está falando. Eu colocar uma anotação de rodapé para você aqui. Lembre-se sempre, como o dom de língua ele é um dom de edificação, ele não é uma profecia. O dom de língua ele é uma oração que fazemos. O nosso espírito está orando diretamente a Deus. Ele está nos edificando, ele está nos renovando, ele não está profetizando. Amém? Não é uma profecia em si. Então, por outros meios, consequente disso, o dom de interpretação de línguas não é uma tradução. Amém? Não é uma tradução. Às vezes nós somos levados a pensar assim, alguém poderia pensar, o irmão está falando, aquele som daquela palavra, ela é assim, o irmão que fez a interpretação da língua traduziu como sendo desta maneira, então toda vez que eu ouvir aquele som, ele está falando esta palavra. Não é uma tradução, é uma interpretação, também pela ação do Espírito Santo de Deus. Amém? E também, como não é uma profecia o dom de línguas, quando a pessoa está falando em línguas, não é uma profecia, do mesmo modo, quem for interpretar, quem tem o dom de interpretação, vai interpretar na mesma linha de uma oração. Ele vai conseguir entender o que se está falando em forma de oração. Amém? O dom de interpretação é justamente para que nós possamos compreender o que se está falando, para que possa vivenciar aquilo que se está falando. Em certos momentos, nós somos usados no dom da língua, das línguas, diversas línguas, e pessoas que são daquela língua nativa conseguem compreender. Como ela é uma ação do Espírito, mesmo pessoas que não têm nada a ver com a igreja, quando nós estamos falando em língua, talvez Deus esteja nos usando para falar com aquela pessoa que está ali. E aí eu não estou entendendo o que eu estou falando, uma pessoa que está dentro da igreja não consegue entender, mas aquela pessoa que está ali visitando, ela consegue, através do Espírito, interpretar o que se está falando, quando aquilo é para ela diretamente. Amém? Então é essa que é a ação do dom de interpretação. Em muitos momentos essa interpretação não é diretamente para toda a igreja, é pessoal, para a pessoa que está recebendo. A pessoa ouve e consegue compreender naquele momento aquelas palavras específicas para ela, porque o Espírito Santo, o Espírito daquela pessoa está querendo uma resposta e ela vem através das línguas estranhas. Para os outros é uma língua estranha, para ela é uma língua que está ligando-se diretamente consigo. Amém? Está conseguindo compreender aquilo. O falar em línguas não é concebido pela mente humana, da mesma forma que interpretar a mensagem divina, tá? O exemplo que temos em Daniel, capítulo 5, do verso 5 ao verso 24, tá? O que nós precisamos entender, amados, em relação a todos esses tipos de dons, é que esses dons eles são distribuídos pelo Espírito Santo e também podem ser através de imposições de mãos, tá? Então, em certos momentos, nós somos impelidos por Deus a colocar as mãos sobre alguém e determinar um dom para aquela pessoa, porque Deus nos determinou, porque Deus nos enviou, o Espírito Santo nos instigou a fazer aquilo. Amém? O outro ponto que nós precisamos também sempre termos em mente é de que nós
somos responsáveis em acender este dom que existe dentro de nós. E na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, do verso 6, Paulo vem justamente alertar a Timóteo, diz assim, olha, não esqueça que você deve acender o dom que foi imposto a você através das minhas mãos. Amém? Então, se o fogo, se a chama apagou, a responsabilidade é nossa de acender. Fomos nós que deixamos com que esse fogo apagasse. As circunstâncias de fora, elas não podem prejudicar a nossa comunhão com Deus. As coisas que estão acontecendo ao nosso redor não podem nos tirar da graça de Deus. Nós temos que todos os dias buscar estar ligado com Cristo. É um dever do cristão acender esta chama do dom dentro de si. Amém? Bom, o tópico 4, para nós já irmos encerrando a nossa lição. Um corpo, muitos membros. A multiplicação dos dons espirituais visa capacitar os membros a atuarem unidos no corpo de Cristo. A linha de raciocínio flui com a maturidade ao longo dessa sessão, semelhante ao corpo físico criado por Deus, com muitos membros. Todos são diferentes e exercem funções diversas. Ainda assim, depende um dos outros. O mesmo se aplica ao corpo de Cristo. Tá? Como já falei, os dons eles são distribuídos diferente. Se eu não tenho o dom de língua, não devo me culpar. Se eu não tenho o dom de fé, não devo me culpar. Se eu não tenho o dom de maravilhas, não devo me culpar. Se eu não tenho o dom de palavra, eu não devo me culpar. Eu devo, sim, buscar os melhores dons. E aqueles dons que o Espírito Santo já me deu, estes é responsabilidade minha. É porque o corpo de Cristo precisa daquele dom. Assim como um dedo não faz a mesma função que uma orelha, que um nariz, que um olho, mas ele é importante. Nós não podemos tirar um dedo, nós não podemos tirar uma mão, uma perna, porque ele fará falta. Assim também, cada parte do corpo da igreja fará falta. E se ele estar ali é porque ele é importante. Porque se ele tem aquele dom, é porque aquele dom ele é importante. Cabe a nós procurarmos aonde encaixar aquele dom, como usar da melhor maneira. E se não sabemos, ora, demos aquele que nos deu o dom. Então, se ele nos deu o dom, ele sabe aonde encaixar, ele sabe aonde colocar. Se estamos na direção dele, se estamos diante da presença do Espírito Santo, ele vai nos instruir aonde nos colocarmos, tá? Bom, o tópico 1, o ponto 1 sobre o corpo e os membros é a unidade e a diversidade, que é o que nós já falamos. No verso 12, Paulo diz, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, a todos os membros, sendo muitos, constitui um só corpo, assim também a respeito de Cristo. Amém? Cada um tem que saber aonde se encaixar para que nós possamos ter a melhor maneira de produção dentro de uma igreja, de união, de crescimento espiritual de maneira a todo. A tensão entre a unidade e a diversidade não é nova. Contudo, essa tensão é superada por meios de clareza do propósito de Deus ao conceber seus dons. Por mais diversos que sejam, eles servem para capacitar e conferir poder a cada comunidade de cristãos. Amém? O desafio para aqueles que recebem os dons é reconhecer sua função como parte do corpo de Cristo. Então, se recebemos um dom, nós temos que pedir para o Espírito Santo, aquele que nos deu o dom, de como eu devo aplicar ele da melhor maneira possível. Os dons para uma unidade do corpo. O verso 25, Paulo diz, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor um dos outros. Que é justamente o que ele vai falar depois do capítulo 13, que nós temos que ter o amor. O dom, ele é justamente para que haja crescimento dentro da igreja, para que haja um desenvolvimento, para que todas as necessidades da igreja ela seja sanada, ela seja resolvida, tá? Em um corpo, todas as partes são importantes.
Quando falta uma parte, o corpo se torna deficiente. Ademais, nenhuma parte pode existir separada do corpo. Se eu tirar um dedo, esse dedo vai morrer, porque não será nutrido pelas outras partes, não será nutrido pelo sangue, não será nutrido por alimentos que eu estou ingerindo. Então, ele acabará morrendo. Se esse membro sair, é necessário que ele retorne para que ele volte a ser irrigado. Nesta situação, na questão do Espírito Santo, tá? E agora nós terminamos justamente com uma exortação. Exerça seu dom. No verso 27 ao 30, Paulo diz: Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente, membros deste corpo. Ou seja, nós somos responsáveis pelo corpo de Cristo. A nossa função que foi nos dada, nós temos que fazer e fazer muito bem. Seremos cobrados por isto. Se a nossa igreja está com deficiência, também somos responsáveis. É porque muitas das vezes estamos doentes. Se uma parte do corpo está doente, é necessário que ele seja tratado, que ele seja curado. Aí é que entra aquela questão de nós somos responsáveis em reacender o dom que está dentro de nós. Tá? Os dons visam capacitar a igreja e dar continuidade ao ministério realizado por Cristo. Para constatar a verdadeira utilidade dos dons espirituais, basta perguntar de que maneira eles estão capacitando o corpo de Cristo e expressar seu amor à sua salvação. Amém? A nossa aplicação pessoal. Os dons espirituais são atuais e indispensáveis na vida da igreja. Visam o serviço cristão e o aperfeiçoamento do povo de Deus, jamais a autoglorificação ou a promoção pessoal. Que nós possamos ficar com esta palavra. Os dons, eles são importantes para a nossa comunidade, para a nossa igreja, para o corpo de Cristo. Se existe algum dom faltando na sua igreja, quem sabe não é o momento de você buscar este dom que está faltando. Em vez de buscar fora alguém que tem esse dom, seja você a pessoa que vai se dispor ao Espírito Santo para que ele possa usar dentro da sua comunidade. Fique na paz de Cristo. Até a próxima aula.